Oi, pessoal. Nós estamos aqui no terceiro episódio dessa nossa série O Abre Alas, Deixa a Pesquisa Passar, onde eu vou tentar fazer um caminho com todos vocês no sentido de trabalhar questões que os possibilitem desenvolver um projeto de pesquisa, não é? Como eu já disse nos episódios anteriores, eu estou organizando esses encontros de maneira que ele possa servir tanto para alunos de graduação, mestrandos e doutorandos, na medida em que um projeto de pesquisa, seja qual for o nível, ele sempre segue um mesmo padrão. A única diferença são os níveis de aprofundamento que nós vamos ter com relação àquilo que nós queremos estudar. Nesse episódio, o que nós vamos discutir é o que é uma questão. O que é uma questão de pesquisa? E como que nós fazemos para organizar um projeto de modo que nós possamos ter uma questão de pesquisa que seja pertinente e que possibilite que nós consigamos estruturar uma resposta a essa questão, que não precisa ser uma resposta definitiva, até porque não há definições finais em qualquer tipo de processo de orientação científica, seja quantitativo, qualitativo, híbrido, mas no sentido de que você também pode buscar explorar certos problemas, buscar compreendê-los, buscar traços de questões que afetam as comunidades, que afetam as pessoas, que afetam as relações interpessoais dentro de um contexto sociopolítico, cultural, econômico, que nos permita dar contribuições para a sociedade, caminhos de resposta para essas questões que muitas vezes nós, na hora que as levantamos, elas refletem, muitas vezes, questões que já estão dadas, que estão sendo já levantadas por outras pessoas. Muitas vezes os pesquisadores, ou talvez até quase sempre, os pesquisadores têm um feeling, né? Têm uma intuição sobre determinados assuntos que, de repente, todo mundo está estudando, né? São questões que vão emergindo de acordo com a evolução da vida pública, das coletividades, no mundo cada vez mais conectado. Mas então vamos entrar no problema específico desse episódio, que é discutir o que é uma questão, né? Como é que nós podemos explorar a possibilidade de produzi-la, de modo a poder lançar um projeto, de modo a poder preparar um projeto de pesquisa, e, em seguida, depois de explorar a problemática da questão, eu vou falar um pouco do processo de levantamento bibliográfico, que é o processo através do qual nós procuramos conhecimentos já estabelecidos, que já foram, questões que já foram problematizadas, talvez respondidas, talvez exploradas, que podem nos ajudar a constituir a nossa problemática, que vai levar a um questionamento, alguns questionamentos que nós gostaríamos de desenvolver dentro de um projeto de pesquisa. E, finalmente, eu vou falar sobre a estrutura básica de um projeto, que, como eu já falei no início, ele é exatamente igual em todos os níveis de estudo, não é? Um projeto de pesquisa de TCC, de mestrado e de doutorado, ele tem basicamente a mesma estrutura, mudando apenas o nível de profundidade com o qual se entra. Os alunos de graduação, eles preparam um projeto antes de ir a campo, né, ou fazer uma produção que vai ser finalizada dentro de um trabalho de conclusão de curso, enquanto que os mestrandos e os doutorandos, eles vão apresentar os seus projetos nos exames de qualificação, onde eles vão dizer, esse é o caminho que eu quero seguir, estas são a minha questão, as minhas questões, quais são os meus problemas, o que eu quero problematizar, o que eu quero discutir através de um trabalho
de investigação estruturado, não é? A pesquisa é sempre um trabalho de investigação estruturado, não é uma estrutura fixa, rígida, única, mas uma multiplicidade de processos, de pesquisas, de formas de fazer, que levam a um campo muito amplo de possibilidades para todas as pessoas que se interessam por esse tipo de olhar para o mundo, né? Um olhar como investigador e não um olhar de uma pessoa que está simplesmente passando a vida, né? O pesquisador é uma pessoa que vai buscar respostas ou possíveis respostas, explorações relacionadas a possíveis respostas a questões que para ele parecem importantes, que muitas vezes, como eu já mencionei, são questões que emergem, de uma certa forma, como porta-vozes de sentimentos coletivos, né, que estão dados na sociedade. Muitas representações sociais que são produzidas coletivamente, elas levam, sem que as pessoas percebam, a que elas passem a questionar certas questões que vão desaguar, né, vão desembocar em processos de pesquisa. Então, só para lembrar a questão da epistemologia, que nós já discutimos nos 2 episódios anteriores, que o olhar que nós temos com relação às coisas, eles definem, de certa maneira, preocupações que foram construídas ao longo da história ocidental, pelo menos, né, na maneira como o Ocidente construiu o sistema de educação, o sistema de pesquisa, que é refletido pela maneira como funcionam os ministérios da ciência e tecnologia, ministérios da educação e as universidades públicas e também das universidades privadas. A ideia de ter questão é muito própria da cultura ocidental, não é? Ter questão para estudar é uma invenção ocidental. A própria palavra, por exemplo, epistemologia, quer dizer o estudo do conhecimento. O conhecer pode ser expresso por palavras em várias línguas não ocidentais, né? Muitas línguas indígenas têm um termo para dizer o conhecer, né? Mas a maioria dessas culturas, que são as culturas oprimidas, as culturas que foram expoliadas, as culturas que foram submetidas ao jugo da civilização ocidental, por razões que são históricas e que não cabe discutir aqui, essas culturas, em geral, elas não têm uma palavra para falar de estudo sobre o conhecimento. A logia, muitas vezes, na maior parte dos casos, eu não posso afirmar porque eu não sou estudioso desse assunto, mas eu sei que, na maior parte das culturas, isso não existe, de fazer um estudo do conhecimento, um estudo da psique, um estudo da sociedade, um estudo da comunicação. O que existem são termos que vão refletir o processo de conhecer, que não é o mesmo processo de conhecer pelo qual passam as civilizações ocidentais, porque são processos de conhecer baseado na ideia de estudo do, né? E o estudo do é uma invenção propriamente ocidental. Nessas reflexões, que são as reflexões que partiram da civilização ocidental, e que partiram, como eu já mencionei nos episódios anteriores, elas começaram com as reflexões dos filósofos, não é? De filósofos gregos que se distanciaram dos mitos, se distanciaram das explicações baseadas na crença para procurar explicações sobre os fenômenos da natureza. Os primeiros filósofos, eles trabalhavam sobre essas questões da natureza, explicações que não fossem fundadas propriamente num pré-conceito, numa pré-ideia fundada em algum tipo de crença de orientação religiosa ou mítica, né? Alguns mitos, eles não são propriamente religiões, eles são conjuntos de narrativas, histórias e crenças
que foram produzidas por determinadas sociedades, no caso a sociedade grega, a sociedade persa e várias outras sociedades, anteriores até à estruturação das crenças em torno do que nós hoje chamamos de religiões ou grandes religiões. Mas entre essas muitas questões, e é por isso que eu quero conversar com vocês sobre isso hoje, porque quando nós queremos e decidimos fazer um estudo, né, ou seja, logia, né, o estudo de alguma coisa, nós só podemos fazer um estudo se nós temos alguma questão. Os filósofos, ao longo da história, eles foram problematizando situações, contextos, histórias, coisas, enfim, que foram ocorrendo em suas vidas e foram colocando isso na forma de grandes questões. Eu vou dar alguns exemplos do que eu chamo de grandes questões, porque não são questões que nós possamos responder, mas são questões que são aquelas que animaram inicialmente alguns filósofos e depois foram sendo apropriadas dentro do pensar dito científico, né? Ou seja, o científico aqui entendido como processos estruturados de logia, né? De como você estuda algo, estuda o conhecimento, que é a epistemologia, estuda a psique, que é a psicologia, estuda a sociedade, que é a sociologia, estuda a vida, que é a biologia, e assim por diante, né? A filosofia, no seu início, ela não era uma logia, ela não tinha essas pequenas logias. Todos os conhecimentos, eles eram trabalhados dentro da ideia da filosofia, né? O amigo do saber era aquele que queria compreender todas as coisas, e as relações entre todas as coisas, e todas as coisas eram tratadas umas em relação às outras, sem as divisões que começaram a existir a partir do desenvolvimento do pensar estruturado, das primeiras escolas, que eram, na verdade, grupos de pessoas que conversavam andando nas montanhas da Grécia, na Acrópole, né, a Academia de Platão e assim por diante. Nas próprias culturas não ocidentais, mais orientais, nós temos também, digamos, analogias desses processos, não é? Por exemplo, na sociedade judaica, aquela, como é que diz, a confraria dos zelotes, né, que guardavam a escrita, eles se constituíam enquanto uma escola, no caso de pensamento religioso, né? E, em geral, nas outras civilizações antigas, existiam as escolas de pensar, mas elas não tinham essa novidade da Grécia, que é de pensar para além da crença, que marcou a sociedade ocidental, marcou, mais recentemente, nos últimos séculos, a divisão entre o Estado e a Igreja, e que, ainda que nós possamos questionar esses princípios que foram construídos ao longo desses milênios, para repensá-los, nós temos que saber por qual procedimento nós vamos fazer isso, né? Por qual procedimento, e provavelmente vai ser um procedimento de questionamento, um procedimento de problematização. Grandes questões, por exemplo, como começou a vida, né? Nós não fazemos a menor ideia do que somos, porque estamos aqui, porque vivemos. Nós temos esse espanto da consciência, que é de termos noção de que nós vivemos num mundo, não é? Nós temos consciência da nossa vida, nós temos consciência de que podemos fazer dela não o que queremos, porque nós estamos imersos em inter-relações comunitárias, sociais muito complexas, mas dentro dessa rede, dentro dessa teia, nós temos algumas condições de trânsito, não é? Então, assim, qualquer pessoa, qualquer ser existente humano, algum dia já se espantou, já ficou perplexo ao se dar conta de que ele é um ser que existe e que, de repente, não existirá mais, né? Então, como começou a vida,
essa minha vida, essa vida de vocês, como isso aconteceu, como isso foi produzido biologicamente na evolução das espécies dentro deste planeta, dentro deste sistema solar, deste universo que parece que está em expansão, segundo a maneira como os físicos compreendem as equações matemáticas que eles constroem para tentar explicar a vida, ninguém ainda tem essa resposta de como começou. Existem as hipóteses. Foi uma explosão, foi o Big Bang. Bom, pode ser. Tudo indica que talvez seja. Hoje nós acreditamos nos nossos cálculos matemáticos que sugerem a existência desse evento. Agora, daqui a 5.000 anos, talvez os futuros riam de nós, né? Da nossa ingenuidade em fazer uma tal inferência, quando, na verdade, os conhecimentos que foram sendo produzidos posteriormente às nossas existências podem levar a novas ideias, a novas questões que vão responder essa questão de uma maneira diferente, mas eu acredito que não será possível de respondê-la, como começou a vida. Então, essas são as grandes questões, são as questões irrespondíveis. Existem outro nível de questões que são respondíveis, né, mas que também são difíceis de serem respondidas. E, geralmente, eu estou aqui falando das grandes questões das ciências naturais e exatas, né? Então, por exemplo, uma questão do tipo, do que é feito o universo? O que é a matéria universal, né? A energia. Então, nós falamos de matéria, falamos de energia, falamos de antimatéria. Nós vamos, à medida em que nós vamos fazendo a logia da universalidade, a gente vai buscando parâmetros abstratos para tentar compreender esta feitura, este tecido desta construção sobre a qual nada sabemos e da qual somos parte e somos também substância. Muitos filósofos, como Spinoza, eles vão falar da substância como sendo o extrato fundamental da existência, da materialidade do vivido. Isso é uma grande questão do que é feito o universo. Então, eu estou fazendo esse percurso de questões, porque são por conta dessas grandes questões que nós chegamos nas nossas pequenas questões, na nossa logiazinha do eicos, da psicossociologia, da sociologia, da psicologia, da comunicação, essas nossas pequenas questões, nas pequenitas questões que nós temos, tem uma relação profunda com a inquietação do ser humano diante da vida. Ela pode ser uma inquietação que leva a grandes questões, que foram as primeiras, pelo menos, documentadas. Ninguém pode negar que a história ela é feita dos escritos dos vencedores, né, daqueles que vão, que são os detentores do poder de cada época e que reproduzem esses conhecimentos como sendo aqueles conhecimentos que são os conhecimentos válidos, entanto que o conhecimento do senso comum, da vida do dia a dia, ela se perde na poeira do tempo. O sentido da vida de cada ser que viveu desde que o ser humano se deu conta de que ele é um ser que existe, nós não temos relatos, nós não temos escritos, até porque no início nem se escrevia, e quando se passou a escrever, muitas vezes as escrituras elas estavam na mão de pessoas que tinham acesso ao saber escrever, né? A escritologia, a logia do escrever, não é? Assim como hoje em dia nós temos a logia da informação, né, que é a informatologia, né, que é uma palavra inventada para falar da informática, como sendo esse grande campo abstrato dos códigos, que de certa forma, fechado aos seres comuns, como eram fechados os conhecimentos sobre a escrita hebraica no tempo dos zelotes judeus, né, no tempo de Jesus Cristo e até antes. Outras grandes questões que vocês já devem ter ouvido falar, uma muito comum: estamos sós no universo?
Será que a gente está sozinho? Será que só nós somos os únicos seres do universo? Essa questão, ela é uma questão antropocêntrica, né? Ela é centrada no ser humano, porque não estamos sós, eu não diria no universo, mas pelo menos a vida, tal como a conhecemos na Terra, ela é plural, ela é diversa. Temos muitas vidas no planeta, né? Nós temos os vírus, né? Com o qual nós estamos tendo que lidar muito proximamente nesse momento, por causa da pandemia de coronavírus. Nós temos as bactérias das quais somos formados, nós somos 99,9% bactérias, não é? Nós temos os insetos, nós temos os pássaros, nós temos os animais, os mamíferos, temos os animais invertebrados, as cobras, os sapos, e essa bicharada toda. Então, nós não estamos sós no universo, nós estamos com uma multiplicidade de vidas no nosso planeta. Agora, será que só existe vida no nosso planeta? Essa é uma grande questão. O que é vida? Para nós, vida tem esse sentido de vida que implica na mobilidade dos seres, que implica no fato de que eles têm uma consciência, né, pelo menos os seres humanos. Os outros seres, nós não sabemos até que ponto nós poderíamos chamar o estado de atenção permanente deles na vida como sendo consciente, até que ponto é consciente, é um pouco consciente como nós, mas é consciente à maneira deles. Nós não temos como saber sem estarmos no lugar deles, sem sermos eles. De qualquer maneira, todas essas questões são questões que as pessoas vão se colocando e foram se colocando desde o início dos tempos, não é? E que foram tranquilamente sendo articuladas dentro de certos saberes organizados, que essas são as caixinhas disciplinares que foram criadas dentro daquilo que chamamos de universidade, ou seja, a diversidade na unidade da instituição, quando, na verdade, a universidade não deveria se chamar universidade, mas ela deveria se chamar diversidade, não é? E dentro dessa perspectiva de diversidade contra a ideia de universidade, trazer a problemática de que as disciplinas, elas se interrelacionam, não é? E isso a gente vai discutir muito aqui, porque muitos dos trabalhos que vocês fazem todos na área das ciências sociais e das humanidades, elas estão relacionadas com cruzamentos, com reflexões que atravessam os campos institucionalmente estabelecidos como sendo as logias da psique, as logias do social, as logias da comunicação, e essas pequenas logias que, na verdade, exilam, não é? Muitas vezes, conhecimentos que são importantes para que nós possamos responder questões, não necessariamente grandes, como as que eu apresentei até agora, mas questões. Só para ir um pouquinho mais adiante, para explorar isso um pouco mais, vamos falar de outras grandes questões. A gente está falando das humanidades. O que nos faz humanos? Né? O que nos faz humanos? Nós já temos certas pistas que são dadas pela filosofia, que são dadas pelos estudos da logia da psique, né? Da psicologia, que seriam principalmente as características próprias do corpo humano, né? A própria medicina contribui também para essa compreensão dessa problemática. Nós temos certos corpos que diferem dos outros corpos, das outras animalidades, não é? A humanidade, na verdade, é uma animalidade particular. É uma animalidade de seres que, segundo nosso entendimento de nós mesmos, têm consciência daquilo que fazem, ou, como diria Jesus Cristo na cruz, Senhor, perdoe, eles não sabem o que fazem. Ou seja, de seres humanos que, apesar de terem a possibilidade de refletir,
de pensar, de criticar, embarcam em narrativas coletivas que os silenciam do pensar sobre si mesmos, não é? O silenciamento coletivo, muitas vezes, não quer dizer que as pessoas não tenham consciência, mas quer dizer que elas estão com as consciências, eu não diria apagadas, mas elas estão com as consciências embaçadas, não é? E nesse embaçamento, os seres humanos, tais como eles são, eles vão desenvolver conflitos, né? Conflitos de lugares de olhar, de maneiras de ver, de recusa, né? Do direito do outro de pensar do jeito que ele quer, e aí nós vemos e vamos entrando em todos os conflitos sociais, econômicos, políticos, religiosos, filosóficos e até disciplinares, que fazem com que esses seres que somos nós sejamos dessa maneira. Mas o que nos faz humanos ainda está aberto para descoberta, não é? Fala-se de cognição separado de afetividade, e aí a medicina vem ajudar com isso, para dizer que uma parte do cérebro controla uma coisa, outra parte do cérebro controla outra, mas o cérebro é um só, existem relações químicas, corpóreas, materiais, do funcionamento dos corpos, que faz com que essas inter-relações entre habilidades humanas, elas se expressem de certas maneiras, e isso tudo nos faria humanos. Mas são questões, grandes questões, que a humanidade se coloca. A questão fundamental do que nos faz humanos, sem dúvida alguma, é o que é a consciência, não é? Nós achamos que ela é única em nós, mas há muitos relatos de pesquisadores, principalmente de etólogos e primatologistas, que trabalham com certas espécies de primatas, que são nossos parentes, não é? Que dão conta de que alguns deles têm capacidades extraordinárias, não é? Extraordinárias não são extraordinárias, são as capacidades deles, que para nós parecem extraordinárias, quando nós nos damos conta de que algumas de nossas capacidades são medíocres, e nada mais são do que uma pequena extensão, pequenininha, dessas capacidades que esses primatas apresentam. Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas a questão da consciência é uma outra grande questão da ciência. Questões outras também que ainda estão um pouco sem resposta, apesar de já terem algumas, por exemplo, por que a gente sonha? Por que a gente sonha, né? Então, há várias hipóteses, não é? Nós vamos explicar os sonhos por movimentos químicos involuntários que ocorrem durante o sono, que é um apagamento do sistema nervoso central coordenado por certas glândulas. Então, isso produz essas sinapses que vão esses flashes que, quando você acorda durante a execução, né, se a gente pode ver esse funcionamento desses fluxos neuronais, eles produzem a ideia de imagens que foram guardadas quando nós, na experiência de certas coisas, exercitamos certos grupos de neurônios que fixaram que quando você viu aquilo, eles funcionaram daquele jeito, e esse funcionamento ele pode voltar em várias vezes. O funcionamento do ser humano é fundamentalmente a memória, né? Tudo que a gente faz é memória da fala, memória do agir, memória do que eu sou, memória da minha história, memória da história coletiva. Então, são as memórias, todas as memórias que constituem o que a gente é, e são essas memórias que emergem na hora dos sonhos. Então, nós podemos dar uma explicação pela logia da vida, da biologia. Nós podemos também dar as respostas através de outras maneiras de pensar. Então, eu lembro aqui, por exemplo, a psicanálise, ela vai buscar a resposta do sonho, sem negar essa função biológica fundamental da atividade cerebral e do sistema nervoso. Ela vai buscar
uma explicação em função de como nós vamos ler aquelas memórias que emergiram para nós. Então, são grandes questões que são colocadas. Vocês vejam que eu estou saindo lá daquelas grandes questões universais e chegando um pouco mais nas questões mais próprias das logias, mas que ainda são grandes questões dessas pequenas logias. Logia da psique, logia da sociedade, logia da comunicação, logia da vida, da biologia, logias, né? Se a gente pensa, por exemplo, na área da comunicação, nós podemos nos perguntar muitas coisas sobre o que se passa dentro desse mundo da informação e das questões que são comunicadas. Nós podemos querer saber por quê, né, sobre que questão trata uma produção midiática. Se vocês veem um filme, vocês podem se perguntar o que ele traz esse filme, o que ele quer dizer, qual é a questão que traz o filme. A questão pode ser uma questão aparente, bobinha, né, de uma comédia romântica de Hollywood que só teve aquele objetivo mesmo de fazer um nhenhenhen com casaizinhos, como pode ser alguma produção um pouco mais enigmática, cuja temática, cujo desenvolvimento, cuja narrativa nos leva a pensar sem que haja uma resposta exata para aquilo que nos está sendo apresentado. Então, nós podemos nos questionar, e aí as respostas que nós podemos dar, elas são múltiplas e dependem muito do tipo de pesquisa, por exemplo, que se encaminha a respeito delas. Da mesma forma que quando você está num processo de trabalho comunitário, que são processos muito próximos daquilo que todos nós fazemos, né, na área da comunicação, na área da dita psicossociologia, da dita psicologia, da dita comunicação, das logias dessas pequenas coisas que nós separamos, nós temos problemáticas que são relativas a comunidades, não é? Nós vivemos em comunidade e muitas vezes nós temos desejos de trabalhar em grupo ou coletivamente. Esses desejos podem ser desejos organicamente ancorados. Você, por exemplo, vai trabalhar com uma comunidade da qual você intrinsecamente faz parte, como você pode também trabalhar com uma comunidade que é estrangeira para você e que, por várias razões, às vezes até por culpa política, por culpa de ser de uma classe social diferente das outras, e você acaba querendo produzir relações ou produzir aproximações no sentido de tentar responder questões que possam ser pertinentes não só para você, mas para aqueles grupos com os quais você quer interagir ou com os quais você interage. Então, aí nós começamos a chegar nas questões, que são as questões comunitárias, as questões que dizem respeito a esses grupos com os quais nós temos relações, estabelecemos relações. Hoje em dia, como vocês sabem, por conta do desenvolvimento das tecnologias, essas relações comunitárias, elas muitas vezes, não digo que são transpostas, mas elas encontram um caminho paralelo, um caminho de troca que se dá pelos campos fechados das ferramentas informatizadas, não é? Das interfaces, que permitem certas possibilidades que são aquelas que o sistema permite de acordo com aquilo que os designers inventaram. Às vezes os designers inventam essas coisas por uma questão consciente, porque eles querem criar aquele tipo de interação ali dentro, outras porque eles descobrem, a gente pode fazer isso, então, que legal, vamos fazer aquilo ali. Então, tem muito das duas coisas no desenvolvimento da informática, mas todos estamos, hoje em dia, também conectados nós podemos falar que a comunidade humana hoje é uma comunidade que ela está embebida de uma teia
que não é só a teia presencial, pelo menos na sociedade ocidental, né, nas sociedades ditas civilizadas, não é? Enquanto que muitas outras comunidades, e são cada vez mais raras, né, existem grupos que predominantemente ainda trocam no nível da presença do corpo, não é? Só a presença dos corpos, né? A presença dos grupos sociais corporificados nas suas trocas, nas suas relações. Mas cada vez mais a gente vê um pigmeu da Nova Zelândia com celular tratando de alguma questão, a gente vê o ministro do Meio Ambiente defendendo que tem alguns índios que querem vender a madeira da reserva deles, que tem, né? Então, a cada vez mais nós nos damos conta de que, feliz ou infelizmente, né, nas palavras até de um historiador israelense que chama Harari, que é um cara liberal, que tem uma visão que eu não gosto muito nesse aspecto, mas que nos aponta a emergência de uma crise humanitária global por conta do fato de que as tecnologias estão concentrando cada vez mais os processos de comunicação e elas estão, de certa forma, enquadrando, né, toda a humanidade para funcionar dentro disso, né? E a gente sabe, né, que pelo menos no caso de grande parte da população mundial, as coisas têm se passado muito dentro desses campos, e a própria pandemia ela está agudizando esse processo de afastamento dos corpos, né? Ou de uma aproximação videocorpórea, que é um outro tipo de possibilidade de relação. Enfim, eu falei de vários tipos de questões, e vocês podem ver que as questões elas têm sempre aquelas 5 palavrinhas que são muito conhecidas dos jornalistas. Quem, o que, como, quando, onde e por quê, né? Na verdade, são 6 palavras. Quando a gente quer saber alguma dessas coisas ou várias dessas coisas ao mesmo tempo, né? Existem algumas questões que não são questões, palavras, termos de perguntas que não levam a grandes pesquisas. Por exemplo, se você pergunta quem fez este pão italiano delicioso, né? Você responde, foi a dona Giuseppina. Então, foi a dona Giuseppina, está respondida a questão, a pesquisa acabou, né? Ou você pode perguntar, o que é isso? Né? E aponta para uma laranja. Aí outra pessoa vai falar assim, isso é uma laranja, mas você ficou em dúvida porque é uma laranja da Pérsia, uma laranja do Egito. Então, ela tem uma coloração um pouco diferente, mas é uma laranja. Isso é uma laranja. Você pode perguntar coisas que vão um pouco para além disso, né? Do quem, do que ou do qual. Vocês podem se perguntar como isto aconteceu. E aí nós entramos na seara da pesquisa, né? A seara da pesquisa, ela sempre se dá, pelo menos nas humanidades e nas ciências ditas sociais, nas logias ligadas com as humanidades e as ciências sociais, elas geralmente vão no sentido de estudar processos, né? Então, quando você fala quem, o que, ou mesmo quando isso aconteceu, foi ontem. Então, onde isso aconteceu? Isso aconteceu na Bahia. Então, essas questões em si, elas não são questões que fundamentam pesquisas. As questões que fundamentam as pesquisas são as questões como isso aconteceu? Como? Qual é o processo que sai daqui e chega lá? O que produziu isto que eu estou vivenciando, o que eu estou observando, o que eu estou experimentando, né? Então você pode chegar a isso é uma questão clássica de pesquisa, os comos, e os comos, em geral, eles são descritivos. Como? Foi assim, assim, assim. Você só descreve.
Você pode fazer uma pesquisa unicamente descritiva? Pode. Muitas pesquisas são descritivas. Elas não vão além do que descrever processos. É fácil fazer isso? Não necessariamente. Depende de que processo vocês querem olhar. Pode ser um processo banal, não é? E pode ser um processo extremamente complexo, que para você explicar como ele se processou, como ele se deu, vocês vão ter um trabalho e ter, às vezes, pesquisas de fôlego, que precisam de investigações, de reflexões, de muita leitura, para tentar entender, a partir das ideias de outras pessoas, como elas podem nos ajudar a perceber melhor as diferentes dimensões de certos processos. Outra questão, e é lógico, eu só queria dizer também que essas outras questões, quem, o que, onde, quando, elas fazem parte, muitas vezes, de uma problematização a respeito do como. Né? O como aconteceu, você tem que saber, mas quem são as pessoas que estavam lá? O que elas estavam fazendo? Quando elas fizeram? Aonde? Então, todas essas outras questões, elas são questões auxiliares na busca de compreensão de processos como, não é? Agora, nós podemos ir além da questão da descrição, que é válida, que pode ser feita e é importante em vários contextos que seja feita. Muitas vezes, na graduação, no TCC, é mais sábio você ficar no nível do como, e às vezes até em um mestrado. Em certos doutorados, se forem processos extremamente complexos, um doutorado que esclarece de uma maneira o mais transparente possível um processo extremamente complicado, ela pode justificar uma pesquisa de fôlego, né? Uma pesquisa de longa duração, que precise de grandes investigações para que você consiga explicar ou descrever esse processo. No entanto, dentro dos processos dessa sequencinha, né, da formação daqueles que vão ser os logos, né, os que vão fazer as logias das coisas, né, são os psicólogos, os sociólogos, psicossociólogos, comunicólogos, né, esses ólogos, o que eu diria que seria a característica fundamental, não digo fundamental, mas assim, a mais complexa de todos os níveis de pesquisa, seriam aquelas pesquisas que buscam responder por quê. Né? Por quê? Por que isso aconteceu? Classicamente, a pesquisa das ciências naturais e das ciências exatas, elas sempre buscam a resposta causal, não é? Na verdade, a ciência, né, S com T-I-H, né, aquela ciência, aquela palavra latina, ciência, que tem a ver com a consciência, é a consciência de que isto causa aquilo, não é? Então, a tradição científica das academias, desde o seu início, eu digo início, já é bem longe no tempo da tomada de consciência, do mundo que os filósofos gregos tiveram, ou seja, de se distanciar da explicação mítica, de não permitir a contaminação da crença religiosa em coisas para a explicação dos fenômenos, foi isso que marcou a construção da ciência ocidental, que hoje está sendo questionada. Não é? A gente pode... eu estou falando aqui de um processo, e não nego que haja questionamentos, e eu acho que muitos dos questionamentos são válidos dependendo do ponto de vista. De qualquer maneira, na medida em que você estabelece que isto causa isto, você fez um trabalho científico dentro do conceito clássico da ciência exata e natural, que foi aquela que inspirou o início dos processos
de construção do pensamento dito científico na área das humanidades e das ciências sociais, não é? Então, por exemplo, você vai ver que, para explicar a gravidade, você vai ter que dizer que isto faz com que as coisas, a maçã caia no chão. E essa explicação, enquanto não for colocada em questão, ela é tratada como sendo verdadeira, né? Então, a noção de verdade, ela sempre esteve presente no procedimento científico, mas vale dizer que, muitas vezes, as críticas que se faz hoje, de uma maneira muito banal, eu acho, e com total falta de conhecimento do que é, de fato, a ciência, se é uma coisa que ela não é de ser absolutista, né? De determinar que a verdade é final. A verdade nunca é final, porque há sempre um outro processo que pode englobar aquele outro e englobar aquele outro infinitamente. Esses são teoremas da própria matemática que definem a impossibilidade da verdade das coisas, de que as verdades, o que nós descobrimos como sendo isto causando aquilo, que isto é até que nós possamos nos dar conta de que tem alguma coisa que vai além disso para poder explicar esse fenômeno da natureza ou da biologia, né? Estou falando aqui das ciências exatas e humanas. Ao trazer esta ideia da causa e da consequência, não é? Que deu origem, ou a outra deu origem, né? Digamos que é o ovo ou a galinha, a questão do pensamento lógico, não é? O pensamento do ser humano é lógico, né? Você trabalha o tempo inteiro com inferências, não é? A gente faz inferências a respeito das coisas, uma pessoa olha você com a cara meio virada, você já acha que é porque aconteceu alguma coisa que você vai identificar numa memória que você tem, então você pode inferir que a pessoa está de cara virada com você, porque aconteceu aquilo ontem, algo, um fato sobre o qual você tem uma memória. Então, nós estamos sempre trabalhando, o ser humano trabalha o tempo inteiro com inferência, o tempo inteiro está inferindo, está deduzindo coisas, não é? E quando você toma consciência do processo dedutivo ou de inferência, você então se torna uma pessoa que faz a logia. Você faz o estudo daquela coisa, porque você quer saber se isso causa aquilo. Então, eu estou falando aqui do porquê, não é? Que eu falei que é o procedimento clássico da ciência de explicar por quê. Por que a pessoa fica com o pulmão totalmente comprometido quando o coronavírus entra no corpo? Por quê? Por que tem pessoas que têm quadros de colapso do sistema imunológico quando o corpo é atacado pelo coronavírus? Então, essas são questões atuais, né, das quais está tratando a ciência biológica e que está procurando entender o porquê. Porque, entendendo o porquê, você pode trabalhar sobre a causa, porque a consequência não adianta nada. A consequência, você já ficou doente, a consequência, você morreu, você pode trabalhar a consequência no sentido de conseguir maneiras de fazer com que você não morra. Agora, trabalhar sobre a causa é descobrir o que faz com que isso aconteça e agir no sentido de impedir que o vírus tenha o efeito que ele tem sobre os nossos corpos. Então, esse é o procedimento do porquê. É o procedimento clássico da ciência. Quando nós entramos na seara das humanidades, a gente entra num mundo que é um mundo da linguagem, né? Não que o mundo da ciência não seja também da linguagem, porque para você dizer que para explicar a gravidade, você usa uma equação matemática, que é uma linguagem abstrata para expressar aquela relação de causa e consequência da queda da maçã. Quando você está trabalhando uma busca de solução para compreender por que um vírus causa isto, isso e aquilo,
você, nas suas trocas com as pessoas, você tem que trabalhar essas trocas linguageiramente, você vai usar as palavras para expressar as coisas, tem o pulmão, tem aquele quadro, tem as linguagens instrumentais, ou seja, a gente inventa o raio-x, então o raio-x, ele é uma linguagem à parte que você criou, e que você tem que ter um código para decifrar o que um raio-x é. Então, você tem aquela linguagem diferida da linguagem do falar, né, da linguagem da língua que nós utilizamos para nos comunicar, mas isso também nos ajuda a comunicar e as expressões daquilo sobre o qual nós estamos debruçados, ou seja, tentar descobrir o porquê de uma coisa. Dentro da área das humanidades, logo no início, no desenvolvimento principalmente da sociologia, a sociologia e a psicologia, elas se desenvolveram mais ou menos paralelamente, mas a sociologia ela se autodenominou sociologia antes que a psicologia se autodenominasse psicologia, porque nos primórdios do século XIX, a psicologia estava colada à medicina, não é? Ela era uma medicina, era a medicina da mente, e se procuravam as causas orgânicas para certos comportamentos. O rompimento da biologia, da psicologia médica, ele vai se dar, de um lado, com Freud, não é? Que vai buscar explicações para eventos no corpo que não tinham explicação, não tinham porquê orgânico para aqueles fenômenos, e, de outro lado, para um certo grupo de psicólogos, principalmente alemães, né? A gente tem o Ebbinghaus, né? Que fez os primeiros estudos da memória. A gente vai ter nos Estados Unidos o William James. Então, vão ter alguns médicos, eles todos eram médicos, que passaram a tratar questões que eram da área da psicologia. Mas, no início das coisas, fora a novidade do Freud, que é única, não é? Todas esses ensaios de logia da psique, ideologia da sociedade, eles vão utilizar ferramentas que eram aquelas ferramentas que tinham sido construídas para explicar as logias das coisas naturais, as logias das coisas físicas, né? Ou seja, as causas e as consequências que ocorrem nesses outros níveis, nessas outras dimensões do conhecimento, né? Por isso que a gente fala de grupos de ciências, porque elas têm naturezas muito diferentes, e o seu desenvolvimento, e aqui eu tenho uma divergência com relação à ideia que eu chamo de absolutista, de que qualquer ciência é um instrumento do poder da sociedade, etc. e tal, para controlar as populações. Eu acho que as ciências, elas são, sim, utilizadas, claro, para os processos de dominação. Existem os financiamentos que são dirigidos para a sua construção, mas também existem as novidades, as criações únicas, né, das pessoas que criam pensamentos que respondem questões de uma maneira absolutamente inusitada, que não são causadas necessariamente por nenhum projeto de poder que exista. Obviamente, eu não estou negando em absoluto o aparelhamento da ciência em prol do sistema capitalista, até porque estamos todos nós subordinados a ele, até nesta relação aqui, desse episódio, dessa série que eu estou gravando, porque nós estamos numa universidade estruturada, que é avaliada, que tem obrigações, que é financiada pelo Estado, que tem os seus interesses, que tem governos que interferem, enfim, não há uma negação de tudo isso, mas nós também temos que ver os procedimentos de questionar, para além um pouco também não é nem para além, porque nós sempre estamos circunscritos a circunstâncias históricas e econômicas, não é? E culturais, mas a mente, ela é capaz de coisas extraordinárias e de encontrar respostas para certos porquês que são absolutamente originais.
um exemplo que eu posso dar para vocês, que eu dei recentemente para alguns alunos, por exemplo, a teoria da relatividade, não é? A teoria da relatividade, claro que ela nasceu de conhecimentos de matemáticas que foram desenvolvidas graças ao fato de que universidades investiram em professores que eram X, Y e Z, que acabaram desenvolvendo tais e tais e quais equações, mas a teoria da relatividade, ela nasce, para quem conhece um pouco a história do Einstein, de uma novidade criativa de um cérebro único, não é? Que era um cara que tinha imenso prazer em observar a luz, ele tinha uma fascinação pela luz, e entre a fascinação pela luz e o conhecimento físico que ele tinha, que tinha ficado um pouco no passado, ele era um funcionário de banco, estava afastado, nem era considerado um aluno brilhante, nada disso, mas o pensar sobre a luz o levou a ter um insight, e este insight produziu um conhecimento do qual ele se arrependeu de ter divulgado, né? Porque, por conta disso, foi criada eu agora acabei de perceber, desculpa aqui, que eu não coloquei isso aqui, né? Então, espero que isso esteja sendo gravado, mas provavelmente a voz vai ficar um pouco mais baixa, vocês vão ter que aumentar um pouquinho no computador de vocês. Mas, enfim, a paixão por certas questões, ela pode produzir conhecimentos únicos que são... eles acontecem num determinado tempo, mas eles não são configurados por forças de poder daquele tempo, eles são novidades únicas, né? Ainda que a maior parte dos conhecimentos das pequenas logias das coisas, elas sejam subprodutos de sistemas de produção, né? De produção de servidões, né? Se a gente pode falar dessa maneira. Então, no caso das ciências humanas e sociais, como eu estava falando, no início, essa maneira de pensar, ela foi trazida como sob a forma de certas teorias, né, que são contadas nas histórias das logias destas pequenas coisas, da logia da psique, da logia da sociedade, da logia da vida, da logia da comunicação. As primeiras teorias, elas sempre foram próximas daquela maneira de pensar clássica que tinha formatado o fazer, o levantar questões e buscar respostas para as questões de uma determinada maneira. A gente vai ver um desenvolvimento do século XIX para o meados do século XX, e a partir de meados do século XX para agora, na forma de uma contestação mais forte dos procedimentos ditos tradicionais da ciência instituída, a partir do qual vão ser criadas outras maneiras de se pensar a problemática das relações sociais, não é? Das relações entre as pessoas, das relações intersubjetivas. Nós vamos discutir isso ao longo de toda esta série, não é? Desse abre alas, deixa a pesquisa passar. A gente tem que entender bem essas questões para poder deixar a nossa pesquisa passar, porque senão o abre alas não vai deixar o bloco ir para frente, né? Então tem que ter a gente tem que estudar, tem que conhecer para poder fazer isso aí. Então, para dar um exemplo assim bem prático de como a gente encaminha um projeto de pesquisa, né? Ou seja, como que nós encaminhamos um procedimento onde nós vamos tentar responder questões, tentar compreender processos, tentar dar explicações a respeito das coisas desta ordem, da ordem da psique, da ordem da sociedade, da ordem das inter-relações psicossociais, da ordem da comunicação, que é em si já uma psicossociologia, porque ela tanto permeia as relações mais próximas do sujeito, quanto as relações sociais mais amplas. Então, todas essas... o processo de questionamento, ele começa, na verdade, com a identificação de um tema.
É bem simples, na verdade, o caminho, apesar de ser complexo, né? A gente tem que, em primeiro lugar, ter uma segurança de que tem uma temática geral que nos interessa, né? E é a partir de uma temática geral que a gente vai fazer o caminho de refinamento de um processo que vai nos levar a fazer uma pesquisa, né? Então, primeira questão que eu sempre coloco para os alunos é que eles têm que ter um tema, têm que descobrir um tema. Muitas vezes o tema que é escolhido é um tema muito geral, não é? Mas, ainda que o tema seja geral, ele pode ser trabalhado no sentido de que seja mais restrito, reduzido, até o ponto em que nós possamos trabalhar aquela questão, não é? Nós não podemos lidar com tudo, né? Nós temos que olhar, buscar questões mais precisas, né? Mais finas, problemáticas, ainda que sejam complexas, elas têm que ser possíveis, não é? Na prática concreta da pesquisa nas universidades, os estudantes de graduação têm 1 ano para fazer, os de mestrado têm 2 e os doutorado têm 4, né? Podem fazer um pouquinho mais tempo, porque não deu problema, tal, tudo bem, dá para fazer, mas se você se coloca uma questão que você vai levar a vida inteira para tentar responder, isso não é factível dentro da produção acadêmica instituída, não é? Isso não quer dizer que vocês não possam ter projetos de questionamento de vida, né? Que vocês vão trabalhar em toda a vida, mas aí a minha sugestão seria de que, nesse processo, vocês fossem investigando pequenas questões relacionadas a esse tema geral, de modo que vocês vão construindo progressivamente e ampliando o conhecimento a respeito de algo. Então, o tema geral, ele, ao ser trabalhado, ele pode chegar a algum problema mais específico, não é? Então, se você tem dentro, por exemplo, da psicologia, o tema geral das relações comunitárias, desculpa aí, pessoal, que a gente vai falando, vai ficando sem voz. Mas um problema, uma questão, um tema relacionado com questões comunitárias é uma coisa, é um tema geral, né? Mas você pode chegar num problema que uma certa comunidade tenha, ou não um problema que ela tenha, mas algo que seja problematizável a respeito de um processo comunitário que vocês julguem ser importante. A partir da identificação de um processo comunitário mais preciso, vocês, a partir disso, vocês podem levantar questões. O que vocês querem saber a respeito disso? Como vocês vão se perguntar a respeito desse processo? Que tipo de trabalho, de relação, de produção de relações intersubjetivas vocês vão construir enquanto pesquisadores para buscar compreender esta realidade que os toca, não é? Então, a pesquisa ela sempre começa com um afunilamento, né? Ainda que você faça um trabalho genealógico, arqueológico, sobre o qual nós vamos conversar ainda, que é inverso, isto não quer dizer que você não tenha que passar pelo mesmo procedimento para poder chegar do ponto de partida para a abertura para o passado sobre os processos, os conceitos que você quer descobrir, a formação dos conceitos, a formação das narrativas ao longo do tempo e como elas se constituem hoje. Isso é uma forma de fazer pesquisa também e que precisa de um trabalho de delimitação, que é a palavra clássica que se usa, né? Que eu não digo do objeto, porque não se delimita o objeto nas ciências humanas e sociais, né? Nós delimitamos até que ponto nós vamos nos relacionar com sujeitos, né? Então, a gente às vezes fala, o sujeito enquanto objeto, né? Porque a epistemologia tem o campo do sujeito e o campo do objeto, só que o objeto é objeto, né? Sempre foi. Isso é trazido da ciência natural e clássica. Nas ciências humanas e sociais, nós só temos
sujeitos. Podemos chamar o sujeito de objeto, é só uma questão de linguagem, que eu até convidaria que as pessoas abandonassem, porque eu não acredito que isso seja apropriado para a gente trabalhar dentro da área das humanidades. Enfim, esse afunilamento, ele vai, dentro de um projeto de pesquisa, se constituir como? Ele vai, primeiro, implicar em que o tema que nós precisamos conhecer, que nós o estudemos, que nós busquemos saber o que já se falou sobre esse tema, quem discutiu isso, quem trabalhou sobre essas questões, quem fez a logia de questões relacionadas com esse tema, quem produziu artigos, escreveu livros a respeito da temática que me é cara, que eu quero trabalhar. Não é? Então, a partir de um trabalho de exploração de um campo temático, vocês vão ser capazes de refinar o problema que vocês já traziam ao escolher esse tema mais um pouquinho maior, e vocês vão tentar refinar e até buscar inspiração nos trabalhos de outros autores sobre que caminhos eles consideram mais ou menos apropriados para você estudar certas questões. Né? Isso pode ajudar a você a delimitar, a definir melhor o que você quer saber. Então, todo projeto de pesquisa começa assim, começa com uma apresentação do contexto da pesquisa que a gente quer fazer, com uma revisão da literatura ou levantamento bibliográfico, que é o trabalho de buscar o que outros autores já trataram sobre essa questão, de modo que eles possam nos amparar no trabalho de produção de uma questão. Quando a gente tem essa possibilidade, consegue fazer um trabalho bem feito, de um levantamento bibliográfico bem feito, e conseguir estudos apropriados, relatados, relacionados, de uma maneira mais longínqua, mais próxima, mas saber argumentar na apresentação do estado da pesquisa em um determinado tema fechado que nós escolhemos, em função disso, e em função de possíveis explicações teóricas que nós possamos, das quais podemos beber como inspiração para poder explicar os processos ou explorar os processos que nós queremos fazer, nessa articulação entre o estado da pesquisa na área, ou seja, a revisão da literatura empírica na área, e a discussão teórica sobre esta produção, nós vamos, então, poder ter condições de formular uma pesquisa. Às vezes, de formular uma questão. Às vezes, uma questão, ela não precisa de teorização, né? Na área, por exemplo, do quantitativo, a revisão da literatura, ela leva já a questão, porque você vai do dado empírico para o outro dado empírico. Você não problematiza, teoricamente, necessariamente, aquilo que você está trabalhando. Você está trabalhando do ponto de vista mais próximo daquilo que eu chamo de ponto de vista objetivo. Então, você está trabalhando no limite possível da objetividade dentro daquele campo das relações humanas. Agora, se você trabalha num campo mais das interações ou da subjetividade mais profunda, vocês vão precisar de um aparato teórico para refletir sobre essas questões e levantá-las, né? Saber definir melhor o que você quer. Então, a diferença é assim, você tem você vê em várias pesquisas que, digamos, dados de suicídio nas capitais estão relacionados com a violência nas ruas, né? Então, você pega e levanta uma questão. Qual é o papel do trânsito nisso aí? Então, você faz uma pesquisa quantitativa e você não precisa de teoria nenhuma para discutir aquilo lá, você vai fazer formulário Google, né? Enquanto que, se você for trabalhar de um ponto de vista
teórico, você vai buscar em autores que vão discutir, vão problematizar a questão, por exemplo, do suicídio, para tentar entender os processos coletivos que levam a quadros de sofrimento, e você vai ter teorias que vão dar os conceitos a partir dos quais vocês vão trabalhar essas questões. Eu sempre dou exemplo, não é desse caso, o próprio Durkheim, o primeiro estudo que ele fez quantitativo foi a respeito do suicídio, mas, assim, o exemplo que eu dou melhor para vocês, que é a teorização da questão, né? Porque você pode ter uma questão ateórica, mas quando você teoriza a questão, é sempre muito fácil usar a teoria marxista, né? Porque você tem a luta de classes, você tem a expropriação do trabalhador pelo proprietário dos meios de produção, que se configura através da mais-valia. Então, você pode fazer uma questão, você quer estudar um problema social, então você vai usar, por exemplo, o conceito de luta de classes, né? Você vai usar proletariado, burguesia e por aí vai. Então, você está teorizando a sua questão. A sua questão já está posicionada teoricamente. Então, um projeto de pesquisa, ele pode tanto ir na linha de uma orientação mais empírica e pouco preocupada com a formulação de estruturas teóricas complexas, não é? Como você pode trabalhar com estruturas teóricas complexas que vão contribuir para enquadrar certas realidades e fazê-las com que nós possamos compreender melhor. E a maneira de fazer, como é que nós vamos responder à questão? A maneira que nós vamos responder à questão é através da adoção de um procedimento metodológico, né? Palavra feia, método, metodologia, todo mundo tem medo. Logia é a logia do método. O método, o que é? É o caminho, a palavra grega quer dizer através da senda, é o caminho através. Então, é o estudo de como se faz o caminho. Né? Que caminho que nós vamos fazer? Como é que nós vamos problematizar a nossa questão em relação ao fazer, propriamente, ao fazer da pesquisa. Então, na verdade, uma coisa leva a outra, não é? Na hora que vocês definem um tema e são capazes de fazer uma revisão da literatura bem feita, e que possa produzir uma questão associada, certamente, a uma teoria, pelo menos no nosso campo, é muito difícil você ter pessoas que trabalhem só no nível da empiria pura, né? Sempre vamos trabalhar no nível teórico, vamos produzir questões que são ancoradas nessas visões, porque as teorias são explicações de mundo, então nós adotamos essa explicação instrumentalmente, ou porque nós estamos convencidos de que ela é a melhor explicação, e a partir disso a gente estabelece uma metodologia. Então é um trabalho de afunilamento, né? Com relação, mais especificamente, à revisão da literatura, vocês sabem que, antigamente, o pessoal era rato de biblioteca, né? Você ia nas bibliotecas, ficava procurando na ficha, você não tinha muito... Era um caminho muito indireto, você ia em função de sugestões de professores, de quão obsessivo você era para abrir revista por revista, livro por livro, para ver o título, para ver o que tem dentro, para ver se tem interesse, para ver não, ou de fuçar as fichas bibliográficas que eram colocadas nas pastinhas, ou então de você ir para um artigo e ver qual que é a bibliografia daquele artigo, porque o artigo te interessou, você vai procurar na lista temas, artigos que, pelo título, tem temas que podem ser interessantes para o trabalho que vocês querem fazer. Isso é o estilo antigo, né? Que é o de ser rato de biblioteca. Ele ainda é válido, não é? Todo mundo pode fazer isso e deve, em determinadas circunstâncias, fazer, até porque o conhecimento, as produções humanas todas, não estão todas consignadas na internet,
ainda que as universidades, as câmaras legislativas, os governos queiram, tenham projetos de consignar tudo virtualmente, que seria uma maravilha se fosse gratuito, mas a gente está vendo cada vez mais que a internet não passou de um sonho de liberdade, ela se tornou um território, um outro tipo de território, não é? Onde existem os avanços, as invasões, onde existem as fronteiras, né? Onde existem os pedágios e tudo mais. Mas essa que é a realidade de hoje, nós estamos vivendo cada vez mais essa informatização progressiva da sociedade, e é através dela que a gente vai buscar a maioria dos trabalhos, pelo menos mais recentes, que são todos, em geral, quase todos, publicados na internet, né? São publicados por revistas, quase todas as revistas hoje publicam os seus números na internet, os livros ainda não, né? Muitos livros são publicados tradicionalmente em papel, mas muitos livros têm uma versão PDF da obra, não é a maioria, mas isso ainda existe. Enfim, na hora que a gente for fazer uma revisão da literatura, como é que a gente faz? Né? A gente tem que, essa da internet, né, vocês têm que procurar bases bibliográficas que estão disponibilizadas na internet. Então, a base bibliográfica mais comum que tem, a mais perigosa, é o Google acadêmico, não é? É uma base bibliográfica extraordinária, porque ela tem algoritmos que caçam tudo aquilo que sai, não é? Em termos de publicação dita científica, e então um trabalho de revisão da literatura, ele pode começar, sim, pelo Google acadêmico. Através de palavras-chave que vocês vão escolhendo, vocês vão buscando as produções relacionadas com essas palavras que representam o tema de vocês. Vocês têm sempre que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente, já vi alunos fazendo palavras fixas, né? Então, meu trabalho é sobre XYZ, eu ponho palavras X, YZ. E a pessoa fica nisso, então fica com a cabeça fechada num quadradinho, quando, na verdade, o trabalho de revisão da literatura, através das bases bibliográficas informatizadas, é um trabalho de alternâncias, de alterar as palavras, de buscar palavras paralelas, sinônimos, palavras complementares, campos complementares, e assim vocês vão fazendo um mapeamento progressivo da produção de uma determinada área. Muitas vezes, esse mapeamento pode ser, assim, impressionante, vocês encontrarem centenas e centenas e centenas de coisas, né? Então, dependendo do nível de pesquisa em que você está situado, se você está fazendo uma pesquisa de mestrado, de graduação, de doutorado, você vai organizar a sua busca em função de um certo número razoável de textos que vocês vão ter que ler para fazer uma revisão da literatura. Mas ninguém pode deixar de fazer isso. Não há como escapar se quer fazer um trabalho ancorado na produção científica nacional e internacional, para fazer diálogos, estabelecer diálogos, nós temos que saber o que as outras pessoas estão fazendo, né? Eu trabalho como meta no nível da graduação, eu peço no mínimo 36 referências para os alunos de graduação. Os alunos de mestrado, pelo menos os meus alunos, eu dou 50, 60, 70, né? Quanto der, dentro daquele tempo pequeno que ele tem para fazer. E, obviamente, os estudantes de doutorado, eles têm que, de uma certa forma, exaurir aquele campo. Eles não podem... É claro que eles nunca vão saber tudo, mas eles têm que saber o máximo possível de um determinado campo para mostrar uma ampla e grande competência, conhecimento daquela área que eles querem problematizar. Então, eu oriento os estudantes
a fazer uso das bases. Então, tem uma base do Google Acadêmico, a gente tem a base da CAPES. Todos os estudantes da UFRJ têm acesso a uma base de periódicos da CAPES, através da qual, através também do mesmo tipo de mecanismo de busca por palavras-chave, vocês podem buscar títulos relacionados, teoricamente relacionados, porque pela palavra-chave não necessariamente vocês vão chegar no que interessa, mas teoricamente relacionados com aquele tema que vocês querem trabalhar. Então, o que eu geralmente sugiro aos alunos é de eles fazerem, assim, a pesquisa bibliográfica com palavras-chave o mais abrangente possível, né? E depois fazer uma limpeza, uma varredura, né? De títulos, e depois através dos títulos e depois através dos resumos. Então, numa primeira varredura, que eu faço a técnica do sinal. Verde, amarelo, vermelho. Né? Vermelho, pelo título, você pode, às vezes, ver que aqui não tem nada a ver com o que você quer fazer. Veio, sabe-se lá por quê, porque o algoritmo achou. Joga fora. Vermelho nem guarda, joga fora. Você joga tudo fora que não serve. Depois, o que sobrar, você faz de novo, e pelo resumo, vê se os resumos das coisas que vocês deixaram tem alguma coisa a ver com o trabalho de vocês. Se vocês descobrirem pelo resumo, que apesar do título ser interessante, o resumo fala de um trabalho que não tem também absolutamente nada com o que vocês querem fazer, lixo. E vocês guardem aquilo que vocês podem classificar como amarelo ou verde. O verde é aquilo que está diretamente relacionado com o que vocês querem fazer, e o amarelo é o campo periférico, que vocês precisam conhecer para estabelecer relações, não é? Então, por exemplo, se você quer fazer um trabalho sobre discutir uma questão, a produção do racismo num determinado âmbito comunitário, né? Por exemplo, numa favela, no Rio de Janeiro, ou na Zona Sul, ou seja lá onde, essa temática comunitária, tudo que é verde, vão ser trabalhos que estão dentro desse campo comunitário que trata desse tema. Agora, você pode encontrar campos mais distantes em que essa temática também tem relação com o que você está fazendo, mas ela foi tratada em outro lugar. Digamos que vocês trabalham em um campo religioso, vocês estão trabalhando a questão racial dentro de uma perspectiva religiosa, mas vocês acharam trabalhos que tratam dessa questão racial, mas não é sob a perspectiva religiosa, mas sob uma perspectiva de violência de classe. Bom, isso tem a ver, não é direto, então isso é amarelo, isso vocês vão poder citar no trabalho. Então, eu sempre digo aos alunos que o coração do trabalho é o verde, e o amarelo é para você mostrar que você fez uma revisão de literatura, que você sabe que existem esses outros estudos, que eles não estão diretamente relacionados, mas eles estão no chapéu do mesmo tema. Então, esse trabalho de varredura da produção bibliográfica que a gente achou é fundamental, porque usando este material é que nós vamos fazer a primeira parte do projeto de pesquisa, que nós vamos descobrir o que as pessoas estão pensando a respeito disso, pessoas que estão trabalhando com o mesmo tema, e vamos, em função disso, ver se aqueles problemas que nós pensamos inicialmente, se eles têm a ver, ou se eles podem tomar uma nova configuração, ou se você é melhor usar uma perspectiva diferente daquela que inicialmente você estava pensando, em função de coisas que você encontrou. Então, esse trabalho de revisão da literatura é fundamental, ele é formador, né, na capacitação de um pesquisador para ele pensar sobre as relações a respeito das quais ele quer estabelecer um olhar, ele quer explorar, ele quer compreender. Então, é mais ou menos esse o caminho que a gente pode fazer. A tradição acadêmica, ela geralmente vai pela lacuna, né? O que não foi feito ainda? O que foi mal feito? O que foi feito
de um jeito estranho. O que foi feito e que é contestado, o que cria tensões nas discussões do que os autores fizeram. Então, você busca lacunas que são de diversos tipos e sobre as quais nós vamos falar novamente no próximo episódio dessa série, mas a lacuna é um primeiro caminho, é um tipo de caminho para você refletir e identificar questões de pesquisa que tenham valor para o trabalho que vocês querem desenvolver. Um outro trabalho, uma outra maneira de fazer, é você fazer um trabalho de problematização que não é relacionado à identificação de lacunas, mas é um trabalho de problematização conceitual que segue um outro tipo de caminho, que é o caminho pós-estruturalista, porque o que a gente tem como novidade é que nós temos essa postura que é a pós-estruturalista, que é uma filosofia que, de certa forma, contesta a maneira usual a respeito de como os pesquisadores foram formados e tiveram dentro de certas tradições, né, de fazer pesquisa. Então, existe uma contestação, campo de contestação. Então, você pode fazer um caminho, agora, se você vai pelo outro caminho, o caminho é diferente, né? Então, não é exatamente uma lacuna, né, que você vai tentar encontrar, mas você vai tentar questionar por que diabos existe essa lacuna, né? Se tem essa lacuna, por quê? A lacuna diz alguma coisa. Então, se você tem uma lacuna, essa lacuna, ela pode ser problematizada, questionada. Então, o processo de questionamento é um processo muito particular, para o qual existem métodos que nós devemos seguir para fazer esse caminho. Então, hoje em dia, eu diria que esses são os principais caminhos de orientação no trabalho de pesquisa que podem ser realizados. Nós vamos discutir na semana que vem, né, no outro episódio dessa série, a discussão de alguns autores, 2 autores do campo das organizações, que fizeram um trabalho muito interessante sobre qual caminho que é melhor para um pesquisador seguir. E eles fizeram uma pesquisa em publicações e ficaram atônitos de ver que quase que nem mesmo a maioria dos pós-estruturalistas fazem trabalhos de problematização, porque eles têm difícil acesso à publicação. E como todo professor é obrigado a publicar, eles acabam adotando uma outra maneira de fazer, que é aquela maneira de fazer que é aceita historicamente, tradicionalmente, pela academia. Então, a própria contestação pós-estruturalista, ela acaba sendo colonizada pelo sistema de publicação, fazendo com que muitos professores acabem sendo incoerentes com a postura primeira que eles têm, né? Então, essas são questões importantes para a gente discutir, principalmente na escola de comunicação, onde nós temos muitos colegas que trabalham com perspectivas pós-estruturalistas, do próprio EICOS, que trabalha também, muitos colegas trabalham a partir dessa perspectiva. Então, aprender as duas é fundamental para a gente se constituir como pesquisador, até porque cada um tem que ter a liberdade de escolher o caminho mais tranquilo para se fazer um trabalho de pesquisa, não é? Então, assim, para fechar a conversa de hoje, que eu espero que esteja sendo gravada de maneira apropriada, porque eu fiquei longe do microfone, eu diria que tudo isso que eu falei desemboca na estrutura de um projeto, né, de pesquisa. Então, um projeto de pesquisa, ele vai ter, portanto, uma parte, vai ter uma introdução, que é só para dizer, o trabalho está dividido assim, assim, assado, isso não interessa, o que interessa é a colocação do problema. Vocês vão ter que apresentar o problema, colocar o problema, problematizar esse problema. E esse problema, para ser problematizado, vocês precisam explicar qual é o contexto da pesquisa, vocês têm que explicar
qual é o sentido e o porquê desse assunto que vocês querem abordar. Em seguida, vocês têm que fazer uma revisão comentada da literatura, buscar justificar o tema que vocês escolheram, a importância dele, a pertinência dele, de maneira fundamentada, e fundamentando o tema em função da produção na área, conhecendo aquela produção, vocês vão ter, enfim, condições de levantar quais são as teorias, ou qual é a teoria mais pertinente para trabalhar essa questão, dentro daquelas que vocês viram dentro do próprio campo de pesquisas da que vocês encontraram na revisão, ou que lhes foi informada pelos orientadores e orientadoras de vocês como sendo uma abordagem que abriga esse tipo de questionamento. Então, vocês partem para uma outra parte, que é um trabalho de apresentação da pertinência teórica, de uma certa teoria para tratar de um determinado tema, para poder, em seguida, esclarecer ao leitor, porque a pesquisa é um trabalho de produção de texto para leitores, ao leitor qual é a sua questão de pesquisa, ou qual o seu problema, o que é que você quer problematizar e como você quer problematizar essa questão. E, ao problematizar isso, você pode problematizar, seja em função do encontro de certas lacunas, e você vai buscar um jeito de responder a essas questões, a esses problemas, através de um método que possa responder possa dar uma explicação para essa lacuna, ou vocês podem fazer um trabalho de problematização, onde as questões vão levar a outras questões que vão buscar um caminho regressivo, histórico, né, para tentar compreender como que este problema surgiu e por que ele é um problema, da onde que ele veio, né, como ele foi constituído, por que ele se apresenta como sendo problemático. Né? E, em função disso, vocês vão poder depois fazer, de fato, a pesquisa. Então, o caminho do projeto vai até aí. Fazer a pesquisa é outra coisa. E todo projeto de pesquisa tem que ter um cronograma, né, final, porque você vai projetar no tempo como você vai fazer isso, e isso é fundamental, porque vocês têm que sempre buscar fazer aquilo que é possível ser feito, e não aquilo que não dá, que não vai terminar nunca, né? Vocês têm que ser um pouco pragmáticos nas escolhas que vocês vão fazer. E, finalmente, no projeto, vocês têm que apresentar uma lista de referências bibliográficas, onde vocês vão apresentar somente os textos que foram apresentados, citados dentro do projeto, né? Não se coloca títulos que não tem nada a ver com aquilo que você disse, né? Você tem que sempre usar aquilo que você, pôr na lista aquilo que você usou, de fato, para fazer a pesquisa. Não adianta colocar a lista de todos os filósofos da humanidade, que nenhum professor vai acreditar que você leu aquilo, né? Então, a gente tem que ser bem honesto e só relatar aquilo que nós lemos, porque isso vai ser para a proteção da pessoa que se propõe a fazer um projeto de pesquisa, porque você está ancorado naquelas leituras. Então, alguém pode chegar para você e falar, olha, você devia ver outra coisa, mas essa bibliografia que você usou precisaria ser ampliada, você precisaria, talvez, ler aquilo lá, porque vai te abrir a cabeça para isso e aquilo. Então, são conversas que, normalmente, nós temos com os estudantes na hora de fazer as defesas de projeto, né? Então, essas são as questões que eu queria tratar com vocês, e depois, na semana que vem, eu vou discutir um pouco a produção desses autores sobre os quais eu falei, que é o Alfson e o Sandberg, que fizeram esse estudo sobre esses caminhos de formulação de questões. Como formular questões? Pela via das lacunas, pela via da problematização, quais são o que uma pode fazer, o que a outra pode fazer, sem preconceito, né? Valorizando ambos os caminhos como sendo caminhos válidos para a pesquisa.
Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui, e na próxima semana a gente se vê novamente com mais um capítulo dessa série. Então, até lá, e boa semana para todo mundo.